Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago novamente. Estou aqui para atualizar o time para rodada número 1 do Cartola 2025. No início da semana eu dei dicas detalhadas e mostrei jogador por jogador, posição por posição, que são bons para a rodada e os que não são bons para a rodada. Porém, de lá para cá, teve algumas alterações nos times e alguns jogadores saíram dos prováveis devido a algum desconforto que sentiu durante a semana. Então a gente tá aqui para atualizar para vocês o nosso time principal para a primeira rodada. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa revisão na escalação e colocar aqui para vocês o que eu estou pensando para essa rodada, né? Antes de começar a rever o time, eu quero falar um pouco sobre os jogadores que estão na parte de cima para escalar, que no caso são os mais caros, né? Se você está pretendendo colocar algum jogador que a gente chama de medalhão, né, para essa primeira rodada, fique ciente que você está colocando um jogador que vai precisar de muito para valorizar. Ou seja, ele vai ter que pontuar quase o valor que ele está custando, né, para começar a valorizar. E pontuar mais do que o valor que ele tá custando para valorizar legal, né? Então vamos abrir aqui o nosso campinho para poder explicar melhor. Esse é o time que eu montei no início da semana no vídeo de dicas. Vamos vender todo ele para poder iniciar uma nova escalação baseando no que a gente está pensando para ir essa rodada, né? Que esse aqui é o time principal do canal. Esse é o nosso time principal do canal. A gente escala no início da semana. É um time para a gente ter uma ideia. Logo que o mercado abre, né? Para a gente ter uma ideia de como a gente vai para a rodada, e no final da semana a gente pega e atualiza uma nova escalação. Então vamos vender todo o time e começar a escalar. Nós vamos manter o time no 4-3-3 para essa rodada, né?
posição de ataque é muito importante. Então vamos começar por ela. Aqui, como eu falei, ó, já temos jogadores que não está provável, né? No caso do Lucas Moura, que estava aqui. Provável no início da semana e já não se encontra aqui na lista, né? Então, mas de qualquer forma, esses jogadores que estão aparecendo aqui, Estevão, Memphis Depay, Verratti, Vitor Roque, Moisés, são jogadores que não tem como a gente está escalando essa rodada, né? Porque são jogadores muito caros. Ou seja, não vão valorizar se não fizer aproximadamente a pontuação que está mostrando ali, né? Ou passar dessa pontuação. Então, vamos seguir, né? Rolar aqui a tela para cima e vamos colocar os jogadores que a gente está pensando para essa rodada. Vamos lá. Desculpem aí, porque a tela saiu aqui da escalação, mas já retornamos aqui. Vamos para os nossos 3 atacantes aí que a gente está pensando para a rodada. A partir de 8 cartoletas, a gente começa a ter um ataque bem legal para iniciar a primeira rodada, ok? Então vamos descartar esses jogadores que estão acima e vamos pensar nos jogadores de 8 cartoletas para baixo. Ou 9 cartoletas para baixo, né? São jogadores bons para a gente analisar também. Não precisa ser exatamente 8 cartoletas, né? Vamos analisar os jogadores de 9 cartoletas para baixo. Então vamos já fazer a nossa primeira escalação de atacante com um jogador que vai jogar em casa, que é o Luiz Araújo do Flamengo. Ele vai jogar em casa contra o Internacional. Apesar da defesa do Inter ser uma defesa boa, mas Luiz Araújo é aquele ponta que procura bastante o gol, né? Então vamos estar colocando ele no nosso time como o primeiro jogador de ataque. Sem falar que a fase do Flamengo é muito boa, né? Campeão carioca, vem muito bem com Felipe Luiz no comando, né? E vamos para o nosso segundo atacante, que será o jogador
Caio Jorge, do Cruzeiro. Caio Jorge também é 9 cartoletas, baratinho. Jogar contra o Mirassol, estreante na Série A, né, do Campeonato Brasileiro. É um jogo bem favorável ao Cruzeiro e ao Caio Jorge, que pode fazer aí o seu golzinho nessa rodada. Então vamos para o nosso terceiro atacante. Nós temos o Michael, do Flamengo. Também eu não descarto a possibilidade de fazer uma dobra no ataque do Flamengo com Luiz Araújo e Michael, né? Inclusive eu tô querendo fazer isso. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros atacantes para ver o que a gente tem de opção, né? Nós temos aqui o Marinho, que é uma boa opção para a rodada, joga em casa contra o Fluminense. A gente sabe que o Fluminense oscila muito na defesa, né? E é um time muito... Com o Mano Menezes tem jogado bem, congestionando assim o meio-campo, né? Tentando ali manter a posse de bola. Então, o Fortaleza iniciou bem o ano na pré-temporada, mas deu uma caída no campeonato estadual. Sofreu um pouquinho, mas é um time muito bom, né? E o Marinho é um jogador diferenciado. Eu indico ele para a rodada, porém não vou com ele, mas é uma ótima opção. Que fique claro que aqui é um vídeo onde eu estou dando dicas boas para vocês tirarem o melhor e montarem o time de vocês. Não precisa exatamente copiar o que eu estou fazendo aqui. Isidro Pita, do Bragantino. É um jogador que oscila um pouco, né? Tem jogo que ele marca, tem jogo que ele não marca. Tem vezes que ele tem uma sequência boa, tem vezes que ele já não tem uma sequência tão boa. Mas como o Ceará está voltando agora para a Série A, não tá ainda tão familiarizado, né? Pode ser uma boa o Isidro Pita no ataque do Bragantino ali. Pode pintar um gol dele nesse jogo. E a defesa do Ceará também não é das melhores. Pedro Raul é um bom jogador, né? Um bom jogador de área, né? Estatura alta. Então, indico bastante aí, né? Para quem quiser ir com ele. Christian Oliveira, do Grêmio. O Grêmio joga em casa contra o Atlético Mineiro, porém, eu não indico atacante do Grêmio para essa rodada, porque o Atlético Mineiro é um time enjoadinho, chatinho, que joga para frente, não procurando sufocar o adversário. Então o Grêmio pode ter um pouco de dificuldade da bola chegar no Christian Oliveira. Vitinho. Pode ter uma lei do ex para ele, né? A gente sabe que o Vitinho jogou no Flamengo em meados de 2019,
2020, por ali. Ele tá barato, custa 7 cartoletas e hoje representa o time do Internacional, né? Tá jogando no Inter e vai a princípio para esse jogo. Eu indico ele, é um jogador raçudo, bom de bola, apesar do Flamengo estar encaixadinho, mas eu acho interessante a indicar o Vitinho, né? Se sair algum gol do Inter, a chance de ser dele ou uma assistência dele é grande. Cleison não indicaria, porém Mirassol joga fora de casa, o jogo é em Minas contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time bom, defesa boa. E o Mirassol tá chegando agora, né? Pode sentir um pouco a pressão. Então eu não indico o Cleison para essa rodada, apesar de saber que ele é um bom jogador. Eric Puga contra o Corinthians também não indico, né? Estou falando alguns jogadores que eu não indico para vocês verem que nem sempre aquele jogador que a gente pensa que é uma boa para rodada é uma boa para escalar, né? Então a gente tem que saber separar isso daí. Eu vou ser um pouco mais objetivo, gente, para poder o vídeo não ficar tão longo como o vídeo de dicas, tá? O vídeo de dicas passou de 1 hora. A ideia do vídeo de atualização da escalação é ser um vídeo um pouco mais curto, porém eficaz, para vocês poderem tirar o melhor para escalar o time de vocês. Guilherme. Eu estou em dúvida entre o Guilherme do Santos e o Michael do Flamengo. Por isso eu não escalei o Michael ainda, tá? Porque eu estou querendo colocar o Guilherme, manter ele no time, já que ele estava no nosso time de dicas, né? E ele é um grande jogador ali no ataque do Santos, e com a ausência do Neymar, que provavelmente não volta essa rodada, com a ausência do Neymar, ele vai ser o grande escape do Santos ali, né? Então vamos escalar o Guilherme como nosso terceiro atacante, né? Vou escalar aqui o Guilherme dos Santos como nosso terceiro atacante para a rodada, né? Então fica fechado o nosso ataque com Guilherme, Luiz Araújo e Caio Jorge. São jogadores ofensivos, sendo 2 pontas e 1 centroavante. Vamos falar um pouco mais sobre os jogadores, né? Que são bons para a rodada, porém eu não escalei. O Janderson é uma ótima para a rodada, tá? Vai pegar o Juventude, apesar do jogo ser fora de casa. O Janderson é um jogador que está numa fase muito boa, fazendo gols, tanto que o Vitória estava invicto até pouco tempo, né? Perdeu aí na Copa do Brasil, não me recordo o time, mas eles
acabaram perdendo na Copa do Brasil, mas o Janderson tá jogando muito. É um bom jogador para a rodada. Enfim, basicamente é isso, galera. Vamos passar para o nosso meio de campo, né? É uma parte muito importante também do time, meio campo. Vamos ver aqui com quem a gente vai poder contar essa rodada, né? Temos jogadores caros, né? Como vocês podem ver, Rodrigo Garro, Rafael Veiga, jogadores que se fossem mais baratos estaria na lista de indicações. Arias, mas são jogadores caros demais, né? A gente não tem condição de bancar esses caras nessa rodada. Então vamos descer aqui, rolar o dedo na tela para poder ir passando as opções. Meias a partir de 8 cartoletas também, ou com os atacantes, né? Pode ser de 9 cartoletas, mas provavelmente a gente vai escalar de 8 para baixo, né? Então vamos de Gabriel Menino do Atlético Mineiro. É um jogo fora de casa, porém o Gabriel Menino tem qualidade, né? É um volante que joga também de lateral, pode jogar também como meia, então é um jogador versátil, né? Um jogador que corresponde aonde é pedido para ele fazer. Ele custa 8 cartoletas. Então ele é um dos nossos meias. O que eu indico para vocês é focar em jogadores que são ofensivos. Porque jogadores que são defensivos correm muito risco de tomar cartão. Como o Gregory, por exemplo, do Botafogo, ele corre um risco grande de tomar cartão, né? E ele é um jogador faltoso, né, o Gregory. Então eu não indico ele para rodada, justamente por isso. Carrilho do Corinthians, ótimo jogador para rodada. Vai jogar contra o Bahia, tudo bem que o jogo é fora de casa, mas o Corinthians vem numa crescente, né? Ele vem numa crescente e pode ser uma boa para rodada. O nosso primeiro meia para rodada é o Gabriel Menino, já escalamos. O nosso segundo meia, não posso deixar de falar também do Wellington Rato, que é um bom nome para rodada, tem bola parada, né? As bolas paradas do Vitória provavelmente serão dele. Se pintar um pênalti também, pode ser que ele bata, tá? Então fica ligado aí, fiquem ligados que grande chance aí do Wellington Rato marcar nessa rodada, é uma boa opção. Não descarto colocar no meu time. Porém nós vamos com 3 atacantes, com 3 meias também, né? Do mesmo jeito que a gente está indo com 3 atacantes, a gente vai com 3 meias. Então, um 4-3-3. E já escalamos o primeiro, que é o Gabriel Menino. Estamos aqui vendo mais um meia, ok? Enquanto a gente vai vendo quem a gente vai escalar, vamos dando as dicas. Alisson do São Paulo, uma boa. É um volante, joga como segundo volante, sabe sair jogando, tem qualidade, pode roubar algumas bolas, pode chegar na frente também para finalizar.
Um ótimo jogador. No caso do Alisson, ele é um volante, porém ele joga um pouco mais livre, né? Por isso eu estou dando essa dica dele aí. Mas se é um jogador mais pegador, que nem falei do Gregory, temos o Hércules também aqui do Fluminense, não indico, tá? São jogadores de marcação, pegada mesmo. Então, você que está pensando numa pontuação, eu indico jogadores que fogem do cartão, tá? Jogadores que provocam o cartão do adversário, que são jogadores mais leves, mais lisos, né? Que jogam com a bola, né? Então, nosso segundo meia para essa rodada vai ser o nosso segundo meia para essa rodada será o próprio Wellington Rato, ok? Vamos de Wellington Rato. Wellington Rato, Gabriel Menino. E aí vamos ver o nosso terceiro e último meia, para a gente partir para nossa zaga, né? Eu tô querendo colocar, gente, o Lucas Lima, né? O Lucas Lima contra o São Paulo, porque São Paulo é um time que oscila muito na defesa e jogadores de meio campo pode ter um pouco de liberdade aí, né? E o Lucas Lima também tem a bola parada. Talvez seria uma das melhores opções para meia essa rodada, viu? Pensando numa valorização e pontuação, né? Eu indico muito Lucas Lima para essa rodada e vou estar colocando ele no meu time, mesmo estando fora de casa. Vamos partir. Tá? Perdão, vamos partir para nossa defesa, né? Nosso ataque já foi escalado, nosso meio já foi escalado. Então vamos partir para nossa defesa. Antes de partir para a defesa, vamos dar mais algumas dicas de meias aqui bons para rodadas. No caso, o John também é um ótimo meia para rodada, né? Joga em casa contra o Ceará, é um bom meia, tem qualidade no passe, chega bastante na frente, tem o cruzamento também ao seu favor, ótimo jogador. Para quem não lembra, ele veio do Palmeiras. Então, é um bom jogador, né? Ele oscilava na titularidade ali com Rafael Veiga no Palmeiras e tal.
né? Mas geralmente ele entrava no lugar do Veiga, né? É um bom jogador. Eu indico para essa rodada aí, né? Joga em casa contra o Ceará. Mas o nosso meio-campo já está escalado. Então vamos. Aqui basicamente tem muito jogador de marcação, né, gente? Jogador que não chega muito na frente, né? Então não compensa muito a gente falar. Vamos voltar para o nosso campinho e escalar a nossa defesa, né? Começando com a nossa zaga, aquele mesmo esquema, né? Jogadores caros é muita coisa para valorizar, né? Muita cartoleta precisa, então não compensa. Então vamos descer um pouco mais para baixo, né? Rolar a tela. Mais para cima, né? Rolar a tela para cima para poder aparecer nos jogadores mais baratos. Zaga. Sempre lembrando, né? Você que vai escalar zagueiro, a sua defesa aí, nunca escale zagueiro que vai jogar contra um meia ou um atacante, né? Por exemplo, você tem aqui o Gustavo Henrique. Ele vai jogar contra o Bahia, né? Aí você quer pôr o Gustavo Henrique. Você põe o Gustavo Henrique na zaga. E aí você pega e coloca, vamos supor, o Ademir, que é atacante, ou até mesmo o ou até mesmo o Gabriel Xavier, que é um zagueiro, né? Contra o Gustavo Henrique, que também é zagueiro. Vamos supor que o Gabriel Xavier, num escanteio, faça o gol do Bahia. E o Gustavo Henrique perde o SG, né? Perde os 5 pontinhos do SG, ou seja, zera a pontuação dele. Ele vai ter que fazer alguns scouts individual para poder compensar a pontuação que ele perdeu com o gol sofrido. Ou seja, isso daí não é vantagem, tá? Então a ideia é você escalar um zagueiro que não vai enfrentar, e escalar um meia, um atacante que não vai enfrentar esse zagueiro, né? Para poder você ganhar a pontuação com os dois. No nosso caso aqui, a gente vai escalar. Eu poderia dar a sugestão do Lianco, né? Do Atlético Mineiro, mas o Lianco, ele é um zagueiro um pouco estourado, né? Ele comete muita falta, ele toma alguns cartões, então eu não indico o Lianco. Quem eu quero indicar para vocês é o Pedro Henrique, zagueiro do Bragantino. É um ótimo zagueiro, ótimo desarmador, roubador de bola, que inclusive vai estar no nosso time, tá? Pedro Henrique do Bragantino. O outro zagueiro, companheiro dele de zaga, né, no nosso time, será o zagueiro
do Atlético Mineiro, Júnior Alonso, tá? Vamos escalar Júnior Alonso como companheiro de zaga do Pedro Henrique, ok? Então aqui a gente já fechou a nossa zaga, tá? No time de dicas, a gente tinha colocado Léo Ortiz na zaga, né? Agora nós vamos de Júnior Alonso. O outro zagueiro que a gente colocou, não sei se foi o Neres ou foi outro zagueiro. Eu não estou recordando agora. Não sei se foi o Alain Imperor do Mirassol. Enfim. Nós escalamos... Lucas Alter. Nós tínhamos colocado Lucas Alter e... o Léo Ortiz, né? A nossa dupla de zaga era essa. Lucas Alter do Vitória e Léo Ortiz do Flamengo. Porém, a gente mudou agora no time de atualização. A gente está mudando e colocamos uma nova dupla, né? Então a nossa dupla é Pedro Henrique e Júnior Alonso agora. Vamos tentar pontuar o máximo possível, ok? Vamos nos nossos laterais. Para lateral, a gente vai indicar... A gente vai tentar ser o mais breve possível nas laterais aqui, tá? Vamos nem falar desses laterais mais caros, porque não tem como a gente escalar eles, ok? Então vamos de 9 cartoletas para baixo. Mateuzinho do Corinthians é uma boa, apesar de jogar fora de casa, mas é uma boa. Ele desarma bem, né? Não costuma tomar tanto cartão, é um bom lateral. E a zaga do Bahia geralmente sempre toma algum e pode surgir dos pés do Mateuzinho, cruzamento, alguma coisa, né? Indico ele para essa rodada. Cedric Soares do São Paulo é um bom lateral, mas o São Paulo ele toma muito gol também, né? Na defesa ele vacila muito, então isso é arriscado. E eu não vou com ele porque eu tô indo com o Lucas Lima no meio campo, né? Então cai naquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre zagueiro que vai enfrentar um meia, enfim, né? Aqui é a mesma coisa. A gente está escalando um lateral que a gente tem que tomar cuidado para não colocar um meio-campista, um atacante do outro time que vai enfrentar, né? Então eu vou indicar... Eu indico o Cedric, sim, é uma boa. Você que não vai com nenhum jogador do esporte, pode ir tanto com o Cedric Soares como com o Enzo Dias, tá? São ótimos laterais. Assim como o Paulo Henrique do Vasco, é uma boa para a rodada. Lucas Esteves do Grêmio é uma boa por causa de desarme, mas para SG é perigoso, tá? Na verdade o SG ele não é certeza para time nenhum,
tá, gente? Não é certeza para time nenhum. Então é relativo. René é uma boa para rodada. Pode roubar bastante bola. Agora SG é perigoso, que nem eu estava falando. Juninho Capixaba era o nosso lateral no vídeo de dicas. E vai continuar no nosso vídeo de atualização, tá? É um ótimo lateral. Aliás, um dos melhores laterais para rodada e barato. E o nosso segundo lateral será o... Eu tô em dúvida, gente, entre o René do Fluminense e o... Tô em dúvida entre o René do Fluminense e o Reinaldo do Mirassol, né? Que é um bom lateral, tem o pênalti ao seu favor também. Apesar que vai jogar contra o Cruzeiro, é um bom lateral. Porém, eu não vou com ele porque eu já tenho o Caio Jorge no time, tá? Então os dois iriam se enfrentar, não ia ser legal. Eu vou com o Mateuzinho, o segundo lateral. Eu não tô indo com ninguém do Bahia na defesa, então eu vou com o Mateuzinho do Corinthians na minha outra lateral. Ou seja, eu formei a minha defesa dessa forma, com Pedro Henrique na zaga, Júnior Alonso, e nas laterais Juninho Capixaba e Mateuzinho. Aí vamos para o nosso goleiro, né? A gente estava indo com Gabriel Brazão, né? Vamos ver se vamos manter o Gabriel Brazão ou vamos escalar um outro goleiro. Podemos escalar aí um goleiro para defesas, né? Sabemos que agora não tem mais defesa difícil, né? Então agora é por defesa, né, que o goleiro pontua. Então, independente se ele tomar gol ou não, quantas defesas ele fizer, ele vai pontuar, né? Então é torcer para que ele faça mais defesas difíceis, mais defesas possíveis, né? Seja elas difícil ou não. Vai contabilizar ali pelo menos um pontinho. Goleiro que eu indico para vocês, Thiago Volpi, do Grêmio contra o Atlético Mineiro. É um ótimo goleiro para fazer bastante defesa no jogo. 8 cartoletas para ele. Indico também o Cássio, né? Porque no Mirassol tem jogadores que chutam bastante, como o Yuri Castilho, como o Chico Kim, né? O Reinaldo mesmo, né? O próprio Reinaldo. São jogadores que vão chutar bastante no gol do Cruzeiro, né? E o Cássio pode fazer bastante defesas ali. Então, indico para vocês também o Marcos Felipe do Bahia, né? Vai jogar contra o Corinthians e o Corinthians vai se lançar no ataque. Ele pode fazer bastante defesa no jogo. Da mesma forma o Walter, né? Que estava no Cuiabá e agora está no Mirassol.
Walter, ótima opção para fazer bastante defesa, já que vai jogar contra o Cruzeiro. O Everton também é um bom goleiro, né, para a rodada. Vai pegar o Botafogo. Ironia do destino, né? Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. Né? Um jogo que sai sempre faísca. O nosso goleiro era o Gabriel Brazão, mas nós vamos mudar, tá? Nós vamos mudar aqui. Então, já dei algumas dicas para vocês de goleiros que eu acho uma boa para rodada, tá? De defesas, de bastante defesas que podem fazer. Mas nós vamos com o goleiro do Grêmio não, tá? Porque eu tenho o Gabriel Menino e o Júnior Alonso no time. Então eu não vou com o Thiago Volpi, mas eu indico ele para quem não for com um jogador do Atlético, pode escolher ele numa boa que tá bem, tá? Então a gente vai no nosso time aqui. Ó, Rocher também é um goleiro bom para a rodada, tá? Para fazer bastante defesa. Mas como nós temos jogador do Flamengo, nós não vamos com ele. Então, vamos de Cássio. Então a nossa defesa está montada, tá, gente? A gente vai de Cássio. Agora a gente vai escolher um técnico, né? Nosso técnico para a rodada. Sem muita enrolação, a gente vai no técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, né? É um bom técnico e o Cruzeiro tem um ótimo time, né? Vai pegar o Mirassol, que tá chegando agora na Série A, né? Claro que isso não quer dizer que o Mirassol não possa ganhar do Cruzeiro, né? Mas eu acredito que o Cruzeiro vai fazer uma pontuação boa e com essa pontuação o Leonardo Jardim pode fazer uma média interessante, né, de pontos. Então vamos com ele. Nosso time está escalado. Agora vamos escolher o nosso capitão, né? O nosso capitão no vídeo de dicas do início da semana ficou sendo o Guilherme, né? Mas vamos analisar bem aqui se a gente vai mudar a braçadeira. A princípio vamos manter, tá? Vamos manter o Guilherme como nosso capitão. O Guilherme será o nosso capitão. E vamos escalar os nossos reservas, tá? Então, reserva para o ataque, nós temos de opção aqui, boa, o Janderson, do Vitória, o Ademir, do Bahia, são ótimas opções para o ataque. O Ailon, do Ceará, também é uma boa, até porque o Bragantino ele também é um time que é um pouco
Tem rodada que ele sofre gol, né? Geralmente ele sofre gol quase todas as rodadas aí, quase todos os jogos que ele joga, né? Apesar da gente ter escalado Pedro Henrique, a gente está assumindo o risco de o Bragantino acabar tomando um gol, mas a gente está apostando nas roubadas de bola dele, tá? Vamos seguir aqui indicando nossos reservas, né? Falamos do Ademir e do Janderson. Provavelmente nós vamos com o Janderson na reserva. Não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo aqui. É Janderson neles. Para o nosso meio de campo, né? Nosso reserva para o meio de campo. Podemos escalar aqui o Martinelli do Fluminense, o John do Bragantino, também uma boa. Restante, a maioria é tudo volante, gente. Volante de marcação. Raniel é um jogador que tem uma média básica boa, né? Ele faz entre 4, 5 pontinhos todo jogo. Então é uma boa para a rodada. Mas sempre lembrando, é um volante, né? Então vamos escalar o John para o nosso meio de campo. Para a zaga, a gente vai escalar. Como nós não temos nenhum jogador do Fluminense, nós podemos colocar o Kusevich do Fortaleza para a zaga no nosso time aqui. Nós podemos colocar o Guzman Rodrigues, é o zagueiro do Bragantino. Zé Ivaldo dos Santos é um jogador que ele tem uma ofensividade boa, né? Cabeçada. Pode pintar um gol dele aí. Maurício Lemos também é uma boa, pode jogar até de volante. É um jogador que tem várias utilidades durante o jogo ali, né? Pode jogar tanto na zaga como de volante. Nós só não vamos com ele porque nós temos o Guilherme, né? No ataque. Se caso algum jogador, algum zagueiro não jogar, né? Acontecer de não jogar e o Maurício Lemos entrar, ele vai combater com o Guilherme. Então não é viável pra gente isso, né? Então vamos deixar ele de fora para essa rodada. Então vamos colocar na nossa zaga o Léo Ortiz, né? Do Flamengo. Ele que estava no nosso time do início da semana, mantém, só que agora vai ficar no banco. Nosso lateral reserva é temos o JP Sherman do Santos, que se eu não estou enganado ele era o nosso reserva já na lateral. Enfim, não tem muito o que fazer, né?
lateral reserva. Tem o Andrés Hurtado também do Bragantino, um bom lateral. Talvez um pouco mais ofensivo que o JP Sherman. Escobar também é uma boa peça, né? Nós vamos então de Andrés Hurtado, tá? E no gol eu indico para vocês na reserva do gol o Marcos Felipe do Corinthians. É uma boa. Marcos Felipe, Lucas Arcanjo. Mas no meu time aqui, sempre lembrando, né? Eu dou as dicas, vocês tiram uma base do que eu tô falando aqui e escalam o time de vocês. Não precisa vocês copiar tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Eu apenas estou dando a dica do que é bom e para rodada e aconselhando vocês o que não é bom para rodada, para vocês não escalarem e não se darem mal na primeira rodada, ok? Então vamos de Everton do Palmeiras na reserva, tá? Então o nosso time está escalado. Agora vamos escolher o nosso reserva de luxo, né? Nosso reserva de luxo. Se caso o titular pontuar menos do que ele entra automaticamente substituindo o titular que pontuou menos, tá? Então será o Janderson do Vitória, o nosso reserva de luxo. Então nosso time está escalado, vamos confirmar aqui. E se não tiver nenhum imprevisto, nós vamos com esse time para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo final de semana e vamos mitar, galera. Esse ano promete, né? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.